Olá, meus amados irmãos, pastor Gineton Fernandes por aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal, curte, comenta e compartilha. Se inscreve aí no nosso canal. Veja, hoje nós estaremos falando sobre o papel das obras da doutrina Sola Fide. Porque muitos dizem que quem acredita somente a fé diz que pode viver uma vida de promiscuidade, de pecado, de depravação, que basta ter fé e ponto final. Mas eu gostaria de falar a respeito disso nesse tema. Então vamos ler Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver com falta de roupa ou necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? E eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Queridos, é sempre essa discussão, né? Com relação à salvação cristã, surge essa pergunta que é bastante importante e relevante, né? Qual é o papel das obras na justificação? A doutrina da Sola Fide, ou somente a fé, afirma com clareza, à luz das Escrituras, que o homem é justificado diante de Deus não por suas obras, mas exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, como diz Romanos capítulo 5, verso 1, né? Justificado pela fé, temos paz com Deus. Queridos, isso levanta outra questão. Se nós somos justificados apenas pela fé, então quer dizer que o cristão deve viver uma vida de promiscuidade? Claro que não. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 6, verso de número 1 a seguir, vai dizer, né? Será se vamos pecar para que a graça abunde ainda mais? De maneira nenhuma. Como que nós morremos para o pecado, como viveremos ainda nele, né? Lógico que não. Veja, nós somos acusados diariamente de acreditar somente na fé e podemos viver uma vida de promiscuidade. Mas as Escrituras nos mostram uma resposta profunda e equilibrada. A Sola Fide não ensina uma fé vazia e morta. Pelo contrário, ela ensina uma fé viva e eficaz. E naturalmente, essa fé, ela dá frutos, ela produz boas obras. Então, a nossa fé é uma fé viva e eficaz que produz bons frutos e boas obras. As boas obras, elas não são a causa da salvação, mas ela é uma evidência que nós alcançamos a salvação mediante a fé pela graça de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo deixa claro que o homem é justificado pela fé independente das obras da lei. E a prova irrefutável que essa afirmação do apóstolo Paulo é verdadeira está em Lucas 23, 39 ao 43. A história do ladrão, que sem nenhuma obra boa, mas tendo fé, disse a Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondendo disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que o ladrão, ele não tinha obras boas, todas as obras deles eram totalmente más, e por isso ele olhou para o outro ladrão e disse, nós merecemos estar aqui, mas esse nada fez. Então, ele reconhecia que as suas obras eram dignas de condenação. Mas, mediante a sua fé, ao confessar a Cristo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, compreendendo a fé dele, não precisou Jesus conferir as suas obras, mas a sua confissão diante da cruz foi o suficiente para que Jesus dissesse a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele não disse ao ladrão uma mentira. Ou Jesus também não levou ele para fazer apenas um passeio turístico lá pelo paraíso. Não, Jesus justificou o ladrão mediante a sua confissão. Não havia obras boas, mas ele confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Há quem diga que aceitar a Cristo ou confessar a Cristo apenas não vai salvar o ser humano, mas aquela oportunidade foi a maior e única oportunidade da vida daquele ladrão e ele agarrou com unhas e dentes. Agora, a salvação é um dom recebido pela fé
Mas o mesmo apóstolo também afirma que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, a qual de antemão ele preparou, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele enfatiza, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão ele preparou para que andássemos nela. Note que depois que nós nascemos em Cristo, daí as nossas obras, elas vão agora ser evidenciadas, porque aconteceu um novo nascimento. Isso mostra que as obras, ela têm o seu lugar, mas não como fundamento da justificação, mas como o resultado de uma vida já justificada pela graça de Cristo mediante a fé. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, de maneira nenhuma ele está contradizendo o apóstolo Paulo, a qual afirma, justificados pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há contradição alguma entre Tiago e o apóstolo Paulo. Apenas note que Paulo fala de uma justificação diante de Deus. Justificados pela fé temos paz com Deus. Essa justificação é diante de Deus. Tiago, ele vai falar de um resultado de obras que mostra para o homem que aquela pessoa tem fé. E ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Note que é mostrando de homem para homem. A fé, ela reflete nas obras. Se você diz que crê em algo e não faz o que você está dizendo, você é um hipócrita. Tiago está falando da evidência dessa fé para com os homens. E outra coisa, é interessante pontuar o seguinte, Tiago está falando de uma fé intelectual, de alguém que apenas com a sua boca disse, eu creio, mas não há frutos daquela fé. Então ele está falando apenas de uma fé intelectual, mas a fé que nós acreditamos, ela é uma fé verdadeira, que se manifesta em caridade, amor e santidade. Portanto, nós podemos afirmar categoricamente que nós somos salvos apenas pela fé, sem o mérito das obras. Mas ninguém que foi salvo pela fé não produzirá, tendo a oportunidade, é claro que o ladrão não teve a oportunidade, mas tendo oportunidade de apresentar, ele necessariamente produzirá boas obras. Elas são fruto visível da fé. E no fim das contas, toda a glória pertence a Deus, que salva o pecador pela graça, mediante a fé, transformando sua vida para viver uma vida de maneira digna do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.